Olá, no Boa Tarde de hoje, no Sem Censura de hoje, muito boa tarde a vocês todos, desculpe, nós vamos falar de adoção. No estúdio, os nossos convidados que já estão são Kátia Figueira Martins. Oi, Kátia. A Kátia é psicóloga e acompanha crianças e famílias no processo de adoção. Prazer em tê-la aqui. Obrigada. Rogério Koschek, é isso mesmo? Isso. É presidente da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas. Ele é pai de 4 filhos adotivos. Sérgio Luiz Ribeiro, prazer meritíssimo. É juiz da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso e idealizador do projeto Apadrinhar, Amar e Agir para Materializar Sonhos. Prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado. E Silvana Moreira é advogada e presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Prazer em tê-la aqui, Silvana. Obrigada. E nós estamos com a nossa produtora de web, Camila Abreu, que vai nos explicar como os telespectadores vão participar do programa. Exatamente. Bom, se você tem alguma dúvida sobre o processo de adoção, manda nas redes sociais pra gente, usando a hashtag Sem Censura, que eu vou estar aqui passando para os nossos convidados. Olha só, tem muito mais gente querendo adotar, é coisa assim, 38 mil casais na fila de adoção e 7 mil crianças para serem adotadas. De qualquer maneira, é um absurdo que essas listas existam. Na verdade, que muitos casais queiram adotar, tudo bem, mas que 7 mil crianças não sejam adotadas é um absurdo. Eu queria contar a história para vocês, porque como eu sou muito envolvida com esse tema, é só para pôr todo mundo dentro do clima afetivo em que eu me encontro. Uns primos que são estrangeiros me telefonaram 17 anos atrás e me disseram: Vera, a gente quer adotar uma criança brasileira e aí, por favor, nos ajude. Eu tentei tudo, comecei a falar com o deputado estadual Lauro Monteiro, com advogados, tudo certinho, e eles acabaram vindo para cá. Essa minha prima me disse assim: Vera, eu quero uma criança, eu quero um bebê que tenha mais de 3 meses, que seja uma menina, pode ser branca, negra, isso não me incomoda, pode estar doente, sadia, não me incomoda. Eu quero fazer o bem e quero ter uma criança. Eu digo, esse troço não vai dar certo. Aí eu disse, tudo bem, vamos lá. E eles vieram, se inscreveram, tudo certinho. A primeira saída com, sei lá, com o pessoal da Vara da Infância, a assistente social disse, olha só, um bebezinho, menininha de 3 meses, né? Eu não tenho. Agora, eu tenho um menino negro de 3 anos, que tem uma irmã com 12. Ótimo. Ela disse, isso eu não quero. Aí é isso que a gente tem. Quer dizer, quando alguém vai adotar, talvez ele pense que está querendo, que ele está sendo muito bom. Na verdade, a gente adota, porque a gente precisa que alguém seja bom com a gente. A gente não vai dar nada, a gente vai receber, não é verdade, Rogério? Recebemos muito. A gente recebe e a gente se educa. Na verdade, a gente acaba aprendendo, porque todo mundo tem filho, a gente não escolhe os filhos que tem, né? Vem coisas inacreditáveis. E a gente aguenta a vida inteira e a gente não devolve. Uma das crianças que eu conheci foi devolvida 2 vezes. Porque ela tinha 3 anos e meio a primeira vez, 3 anos e meio a segunda, porque as famílias acharam ela muito mentirosa. Gostaram dela. Devolveram. Essa criança foi adotada pelos meus primos quando ela tinha 5, graças a Deus eles mudaram. E hoje tem 22, é uma menina ótima. Linda, bonita, brasileira, que não fala mais uma palavra de português, até esqueceu e tal. Então, eu gosto muito desse assunto e eu acho ele muito complexo. E eu acho que ele começa a ser complexo no primeiro momento dele, que é quando a mãe tem que dar, é obrigada a dar, não tem outra saída não dar o seu filho em adoção. E é por isso que eu queria que você falasse disso, da mãe que dá em adoção e que sofre muito, não sofre, Kátia? Sim. A maior parte delas não entrega. Hoje nós até percebemos um aumento dessa atitude da entrega do filho em adoção. Procuram a vara da infância, são acolhidas, às vezes no período de gestação, mas grande parte ainda das mães, elas perdem os seus filhos para
né, serem adotados em função de um processo de destituição do poder familiar, né, onde é analisado, são feitos vários estudos, são dadas várias tentativas para que essa família, né, de origem possa ter atitudes realmente protetoras, afetivas, que transmitem a segurança necessária para a criança se desenvolver, e isso não acontece. Então, muitas mães, na verdade, elas não querem entregar, mas elas, nesse processo legal, elas perdem o direito de se manterem como mães. Porque elas não conseguem ser as mães que elas imaginam que elas deveriam ser. Elas não conseguem. Elas têm problemas de drogas, em geral. Elas têm muitos problemas que elas não conseguem. Sim. Elas desejam, mas elas não conseguem. Sim. E aí acaba acontecendo que você já tem uma criança que já passou por muito poucas e boas quando chega na casa. É isso, Silvana? Exatamente. As crianças, elas vêm com história, elas vêm com passado. Já pequenininhas, Sim, né? a gente tem que aprender, como adotante, como grupos de apoio à adoção, a trabalhar esse passado e a trabalhar essa história, para que os pais, por adoção, saibam conviver com essa história e consigam construir uma história muito mais bonita. O senhor, juiz, tem um projeto, na medida que o senhor estava trabalhando, sobretudo na área de Campo Grande, Santa Cruz, que não precisa adotar, gente, vamos lá cuidar das crianças, não é isso? Vamos apadrinhar essas crianças. Por que o senhor achou que era, quer dizer, qual era entre a adoção e a tutela e o carinho, qual era a sua ideia? Esses números que foram falados, a gente tem por alto em torno de 38.500 pessoas habilitadas para adoção no Brasil e 7.200 crianças e adolescentes já aptos a serem adotados. E a conta não fecha porque eles estão no grupo das chamadas adoções necessárias, que são crianças mais velhas, grupos de irmãos e com problemas de saúde. E esses ficam nas instituições de acolhimento sem nenhuma referência, porque não há possibilidade de reintegração familiar e não tem ninguém querendo adotar. Então, o apadrinhamento ele surge como uma opção entre a adoção e não fazer nada, porque muita gente quer, de alguma forma, ajudar, mas não quer adotar, que é uma decisão importante, forte. Então, o apadrinhamento, particularmente o apadrinhamento afetivo, fica nesse meio de caminho, que a pessoa pode ajudar sem adotar e aquela criança adolescente passa a ter uma referência afetiva, né? Porque é muito triste a gente pensar que você vai ter uma alegria, uma tristeza, você quer partilhar isso com alguém e você não tem ninguém para falar sobre isso, né? Eu sempre dou o exemplo da feira de ciências na escola. Feira de ciências na escola pode ter a idade que for, o filho, etc., o sobrinho, que quando você chega lá, ele te leva, te pega pelo braço, leva até lá, explica o trabalho todo. E aí essa criança adolescente na instituição de acolhimento, que estuda nessa escola, ela leva quem para ver esse trabalho? Então são detalhes que geram problemas no desenvolvimento escolar, emocional dessa criança, na autoestima. E quando vem o apadrinhamento afetivo, particularmente, ele vai trazer essa referência para essa criança e muda totalmente O senhor propôs 3 formas de apadrinhamento, não é isso? Um apadrinhamento que é mais só o afeto. Explica para mim. O apadrinhamento provedor, que é uma ajuda material, mas sem dinheiro, nem para ninguém da vara da infância, nem da instituição de acolhimento. Existe uma lista de necessidades, tanto das crianças e adolescentes, como da instituição de acolhimento. A pessoa vai ver na página, que é o www.apadrinhar.org, a pessoa vai ver essa lista de necessidades, ela vai adquirir diretamente esse item, ou ela vai assumir a responsabilidade por pagar um curso de inglês, de informática, para essa criança ou adolescente, e isso é intermediado pela vara da infância. O apadrinhamento colaborador ou prestador de serviços, que é a segunda modalidade, que a pessoa doa sua expertise. Hoje nós temos, por exemplo, dentistas que atendem gratuitamente e conseguimos a doação de uma cadeira completa com equipamento de dentista para a gente ir às instituições fazer esses atendimentos. E o apadrinhamento afetivo. Mas isso no apadrinhamento. Agora, quanto a isso especificamente que a gente está falando, né, dessas crianças e adolescentes que ficam lá sem ninguém, etc., esse número que não fecha, lançamos recentemente pela AMAERJ, Associação de Magistrados aqui do Estado do Rio de Janeiro, um outro projeto chamado O Ideal é Real. Porque quando foi o início da sua fala foi exatamente da pessoa dizendo eu quero um bebê dessa forma, daquela forma, ou seja, é a tal da criança idealizada que a gente fala, né? A pessoa que quer adotar, ela traz uma criança idealizada, aquela criança está na cabeça dela. Mas nós temos hoje as crianças e adolescentes reais, que estão, esses 7.200 que estão na instituição de acolhimento. Então o trabalho é para mudar a ótica.
Em vez de a gente se preocupar tanto com a criança idealizada, que está dentro da cabeça da pessoa, a gente tem que mostrar para essa pessoa as crianças e adolescentes reais. E estabelecer estratégias para que haja esse encontro, essa aproximação. Então, esse projeto visa exatamente a trabalhar esse grupo das adoções necessárias. Quantos padrinhos o senhor já conseguiu? Tem quanto tempo esse seu projeto? Esse projeto tem pouco mais de quase 3 anos. Isso. E nós, de padrinhos afetivos, já passamos de 80. Está muito sem pouco contar os isso. provedores. Temos que aumentar esse negócio. Com certeza. Temos que aumentar. Vamos lá, Rogério. Agora você, de todos nós aqui, é o caso incrível. Aí você casou e resolveu ter filho. Exatamente. Então vamos lá, conta a sua história que ela é muito bonita. Eu sou casado, tenho marido, nós somos casados há 10 anos e em 2013 decidimos realizar o nosso sonho e nossa única opção, que era aumentar a família através da adoção. Tá. Tivemos um perfil inicial que o meu marido Eichmann diz que é o perfil racional, que eram 2 crianças de qualquer etnia, poderiam ser com algumas doenças, preferencialmente irmãos até 7 anos. A partir daí começamos a pensar. Participávamos de muitos grupos de adoção, tanto presenciais quanto pelas mídias sociais, e pensamos, 2, por que não 3? 7, por que não 8 ou 9? Não, mas isso que grande tudo- diferença faz? Isso antes de vocês irem nas instituições? Não, antes de nunca se- fomos às instituições. Vocês nunca Não. foram? Eu tinha certeza que se eu fosse a alguma instituição, eu ficaria apaixonado, então eu sabia que teria que transcorrer da maneira legal, técnica, e que nossos filhos estariam para nós naquele momento. E assim foi. Quando nós os conhecemos, nós não tivemos qualquer dúvida que nós chegamos lá para eles e eles estavam lá para nós. E aí me diz uma coisa, quanto tempo demorou esse processo de vocês se inscreverem na vara, porque a gente vai lá na primeira vara da infância, não é? Que é aqui do lado no Sambódromo, né? Isso tem que ser lá, né? Não, vai na depende do vara- local de residência. Ah, tá. Nós temos Que 4 o varas na município do capital. Rio São é isso, 4 o Rio é a varas. quarta vara, Quarta que é do vara. pessoal de Norte. Santa Deodoro. Cruz, de Deodoro para lá. Tá. No seu caso era essa aqui, a Era primeira da primeira vara. Tá. Aí você chegou lá, se inscreveu, não sei o quê, né? E o nosso acabou sendo muito rápido, porque quando nós tivemos o conhecimento de que havia 4 crianças disponibilizadas Irmãos. para adoção, irmãos da mesma genitora, mas de 3 homens diferentes, nós quisemos, né? Tivemos a opção, logo a certeza de conhecê-los, e então foi tudo muito rápido. Tá, que idade eles tinham? Em 2014, Isso. né, há exatos 3 anos atrás, a mais velha tinha 11 anos, tinha acabado de fazer 11 anos. Depois, uma outra menina com 2 anos e 9 meses, um menino com 1 ano e meio e uma bebê com 3 meses. Todos com HIV? Só os 3 menores, né, sendo que a segunda, né, a mais velha é Juliana, a segunda Maria Vitória, Luiz Fernando e Ana Cláudia, esses são os nomes com os nossos sobrenomes que eles têm hoje. Tá, né? claro. Vocês são os pais. Isso. Posso mostrar a foto? Lógico, à vontade. Ela tem a foto, ela disse que ia mostrar a foto. Ali no batizado, né, nós os batizamos na Igreja Católica. Juliana mais velha, Maria Vitória está no meu colo, Luiz Fernando ali no meio. Aí foi nossa primeira São viagem. 3 meninas e um menino. Isso, Aparecida do Norte. Juliana é mais velha? É a mais velha, hoje Juliana aí numa farra. Eu diria que a mais complicada foi a Juliana, porque com 11 anos é mais complicada. Juliana, Mas pela cara dela, tá com ela uma é uma cara tão boa. doçura. A Juliana é uma doçura. Ela teve uma infância, o primeiro período da vida dela, muito difícil, mas ela nunca demonstrou e nunca teve reações muito comuns até de agressividade. Claro. Não, ela sempre muito educada, muito carinhosa e nos ajuda bastante. É uma felicidade enorme. Tinha grandes problemas na questão educacional, escolar, foram totalmente superados. Hoje ela é uma aluna comum. Caramba, E essa é uma das caramba. grandes felicidades que nós temos. Nós fomos muito ajudados pela escola, onde ela fez o fundamental e agora está avançando e muito feliz, que é o que nos deixa ainda mais felizes. Não, você sabe que outro dia a gente teve aqui
o Fabrício Carpinejar, que é um escritor muito conhecido. Fantástico. E ele estava nos contando, ele disse que ele foi diagnosticado com retardo mental por um neurologista quando ele tinha 4 anos. Você está entendendo? E aí um outro amigo meu disse, eu também fui diagnosticado como autista quando eu tinha 2. Tudo gente mais funcional do que eu, muito mais, entendeu? Brilhantes. E a gente fica muito impressionado com a leviandade de certos diagnósticos. Isso é muito comum, né, Silvana? Cada vez mais. Nos abrigos, Maria Vitória era considerada, a dúvida se ela era surda ou se era autista, porque ela não Maria Vitória interagia. qual é? A terceira? É que hoje está com 5 anos, é a segunda. Tá, a segunda, tá. Era surda ou autista porque ela não interagia com outras crianças, não interagia com as cuidadoras. 3 meses depois, era a que mais falava, era a que mais participava. Né? Então, é a falta de afeto, a falta de carinho, a falta de estímulos, principalmente, que leva muitas crianças a esses diagnósticos terríveis. Isso tem sido cada vez comum, né? Você está adorando ser pai, né? Não, é uma felicidade enorme. Mas é mesmo. Não é? Quando você iniciou falando que o casal queria fazer o bem é o que a gente recebe, não é? É impressionante não é isso, eu fico muito chocada como a gente acha que está fazendo bem. Mentira, eles que nos fazem, né? Agora, me diz uma coisa, porque você tem um problema sério, concreto, que é o HIV. Não, esse problema foi superado também. Meu Deus do céu. Como os assim três, foi os 3 superado? negativaram. Negativaram? Não acredito, Rogério. Todos Como 3. você ganhou a sorte grande? A felicidade também enorme. Mas, como o Eichmann falou, no momento que nós os conhecemos, e foi uma novidade para a gente naquele primeiro momento, eu tenho alergia e trato a vida toda. Se tiver algum problema, vamos ter que tratar a vida tudo toda. Bem, então, isso eu não tenho. Realmente não faria diferença. Mas tivemos a felicidade. Eu acho que não faz diferença, claro, porque você teve essa atitude. Mas você teria que ter um cuidado maior se, de repente, começasse a apresentar sintomas. São crianças de mais cuidado. Agora, nem isso, né? Nem isso. Negativaram, caramba. Mas essa é uma realidade que a gente precisa também falar. Não é por você ter sido infectado pelo vírus HIV que você vai desenvolver AIDS. Não, eles eram assintomáticos, claro. Exatamente. Eles eram a criança pequenos. pode virar adulto e nunca desenvolver absolutamente nada. E hoje em dia, né, Silvana, o tratamento da AIDS, aquele negócio, quase você diz, legal, AIDS, tudo bem. Né? Você prefere AIDS do que, sei lá, um câncer de medula, uma coisa assim, entendeu? Então, isso não é o problema, mas realmente negativar assim, é o máximo, né? Gente, vamos para o intervalo, tá muito bom isso aqui. Depois a gente volta conversando com a Camila. Quero a participação de vocês. Até já.